O diodo LED, um indicador visual bom e econômico usado com muita frequência. O primeiro conceito que se deve ter muito claro é que para que um diodo LED se ilumine é necessário que passe através dele uma corrente, além disso deve estar polarizado indireto, como qualquer diodo. Os diodos LED não se polarizam com uma tensão, se polarizam com uma corrente. Mas para que circule uma corrente é necessário aplicar uma tensão. Assim, intercalando um resistor no circuito se consegue facilmente uma determinada corrente. Estas são as ideias básicas. Resistor limitador. Os diodos LED atuais são de alta luminosidade e se iluminam com uma corrente de 1 mA. Nos lugares onde a iluminação ambiente é elevada, esta corrente deve ser aumentada. Normalmente se utilizam uns 5 mA, embora a maior parte dos modelos de 5 mm de diâmetro suportem 10 mA. Também é importante observar se o funcionamento se faz intermitente, pois chama mais atenção. Se observarmos o esquema A corrente que circula pelo resistor R1 se calcula subtraindo 2 volts da alimentação, que é 9 volts. Esse resultado deve ser dividido pelo valor da resistência, sendo 2 volts a queda de tensão no LED. É importante verificar que, se a tensão da pilha não supera os 2 volts, não pode haver circulação de corrente em sentido direto. No circuito anterior, para um resistor de 2K2 resulta uma corrente de 3,18 mA, para 10K se obtém 0,7 mA e, como se poderá observar, o LED ainda se ilumina. Este circuito pode ser comprovado no laboratório, e além disso se recomenda ligá-lo a V6, 9 volts, e ir baixando a V5, V4, V3 até que não se possa ver mais a iluminação do diodo. Associação em série. A associação de diodos LED em série é muito recomendável, sempre que a tensão de alimentação seja superior à queda de tensão nestes LED, que, como você recordará, é de aproximadamente 2 volts. Para permitir a circulação de corrente, a conexão deve ser realizada na ordem correta, de maneira que a corrente que circula por todos os diodos seja a mesma. Vejamos o experimento correspondente ao esquema B. Aplicando de novo a lei de Ohm, se deduz que a corrente que circula pelo circuito é igual a 9 volts menos 2 volts menos 2 volts, 2 diodos, dividido pelo valor da resistência. Para uma resistência de 2K2 se obtém 2,27 mA. O mais importante deste cálculo é subtrair a tensão de alimentação 2 volts para cada LED conectado em série, que aliás, podem ser vários, e não unicamente 2. Associação em paralelo. Para este tipo de associação, cada LED necessita do seu próprio resistor limitador, que se calcula individualmente, por isso só se utiliza quando se quer dispor de vários indicadores com uma tensão de alimentação reduzida e os diodos LED não podem ser conectados em série. Se realizarmos o experimento C e começarmos ligando a alimentação a V1, veremos que não se ilumina, pois 1,5 volts de alimentação é inferior aos 2 volts de queda de tensão no LED. Entretanto, com 3 volts, V2, se iluminam mais quanto menor é a resistência limitadora. Desta forma, pode-se ir aumentando a tensão de alimentação mudando a V3, V4, V5 e V6, e se comprovará que cada vez se ilumina mais. Não é recomendável mantê-lo nesta última posição, pois algum LED pode estar suportando uma corrente excessiva. Experimento D. A utilização dos LED instalados definitivamente facilita a realização de todos estes experimentos. Neste experimento temos uma fila de 3 LED, cada uma conectada em série com os seus correspondentes resistores limitadores. Em um dos casos se trata de uma resistência de 1K obtida pela associação em paralelo de duas resistências de 2K2, na outra fila é uma resistência de 560 ohms. O extremo de cada resistor se conecta ao negativo da alimentação através das conexões, menos, da placa de protótipos. O outro extremo, marcado como T31, será conectado com um fio de conexão aos terminais V6, V5, V4, V3, V2 e V1, que correspondem respectivamente às tensões de 9 volts, 7,5 volts, 6 volts, 4,5 volts, 3 volts e 1,5 volts, e deve-se anotar a que tensão os LED deixam de se iluminar.
Quando você tiver mais molas, você poderá experimentar com mais LEDs, ligando-os em série.